Glória a Deus, boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos. Que bom rever vocês, que bom estarmos mais uma vez para ouvirmos, para adorarmos a Deus, né? E ouvir a sua palavra, aquilo que Ele tem para as nossas vidas essa noite, né? Tenho certeza que o Senhor te trouxe neste lugar porque Ele tem algo para você. E se você for inteligente, você não vai sair daqui sem receber aquilo que o Senhor tem para você. Eu gostaria de iniciar, né? Lógico que com uma oração, mas depois da oração eu gostaria de elevar vocês a um ponto de reflexão. Então, feche seus olhos neste momento, eu quero orar primeiro. Deus, eu te louvo por essa noite, pela tua presença, por tudo que o Senhor irá fazer aqui esta noite, Deus, pelo teu Espírito Santo, que é poderoso, que é fiel, que não falha, que está neste lugar. E toda autoridade pertence ao Senhor e é dada aos homens, Senhor, mediante a fé. E nós, por fé, ousamos e usamos da autoridade que foi nos dada através do seu nome, por aquilo que foi concedido a nós, o nosso ministério, Senhor, e nós queremos exercer o nosso ministério em ousadia. Por isso que o Espírito Santo flua neste lugar. Queremos convidar o Espírito Santo para que quebre toda barreira, toda timidez, para que tudo aquilo que for contra a palavra do Senhor, todo espírito de dúvida, todo espírito de confusão, tudo aquilo que não provém, tudo aquilo que vem trazer confronto, tudo aquilo que vem trazer impedimento de recebermos a Tua palavra, em nome de Jesus, nós declaramos pela autoridade do nome de Jesus, que batem retirada deste lugar agora. Não há de ficar, não há ficar, porque o Espírito Santo de Deus está aqui, e onde há o Espírito de Deus há liberdade. Os corações são quebrantados, mentes são libertas, vidas são restauradas, e é isso que nós cremos em nome de Jesus. Eu queria convidar você, ainda com os olhos fechados, a refletir o que você veio buscar essa noite neste lugar. Então nós vamos cantar uma canção aqui, neste momento que você fale com Deus e reflita, não tenta trazer porque o que você veio fazer neste lugar, qual é o objetivo do seu coração. Mariane disse aqui algo que eu não queria falar, mas como partiu dela, eu fiquei feliz, porque ela disse assim: se nós viemos neste lugar sem um propósito, sem uma missão, sem o objetivo de encontrar a Deus, é inútil vir neste lugar. E isso estava no escopo aqui, na minha ministração, no esboço da minha ministração, mas eu acabei retirando e ela trouxe essa palavra, né? Então eu acredito que o Espírito Santo Ele quer falar algo conosco. Então busque aí dentro de você, cada um individualmente, o que nós viemos fazer neste lugar, em nome de Jesus. Vá refletindo enquanto nós cantamos. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito. Deixa o Espírito Santo fluir dentro de você. Deixa o Espírito Santo manifestar o que Ele quer fazer neste lugar essa noite. E apesar desta glória que tem, cante com todo o teu ser. Tu te importas comigo também. Ele se importa com você. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me.
Glorificar-me a ti, tu és tremendo. E apesar desta glória que tem, tu te importa, Senhor. Oh, Rabassure canta labalabás. E este amor tão grande, oh Jesus, eleva, Jesus. Ralebassuye code carrebia de labás. Tu de duro bie de cora labase de radera labasso. E apesar desta glória que tem, tu te importa, Jesus. Tu te importa, Senhor. Riesce de rane moço e cai. Rique de currubia de sai de que de dai. Riche de rane maço e que rie de cai. Adio ruie sue curribie de sede da de co. Du ruia sue que nem ribiai de canta la basso de co. Ele é tremendo. Quem somos nós para que Ele se importe conosco? Somos pequeninos, mas Ele se importa com cada um de nós. Em certos momentos de nossas vidas nós precisamos parar, e é essencial fazermos uma reflexão, trazer a nós o que há dentro do nosso coração. Existem momentos de nossas vidas que nós precisamos trazer à tona realmente o que há dentro do nosso coração, qual é a intenção do nosso coração. E este momento foi um momento onde para que o Senhor sondasse o nosso coração e encontrasse quem somos nós. Talvez você está perdido aí dentro de você. Talvez ainda você está perdido de alguma forma, você se perdeu e não se consegue mais achar. Está difícil encontrar aquele adorador, está difícil encontrar aquele servo, está difícil encontrar aquele homem, aquela mulher, aquela mãe, aquele pai, aquele filho. Mas eu quero dizer para você que Ele está aí dentro. Ele está dentro de você. E é esse ser, e é essa pessoa que está aí dentro. Foi por ela que Jesus se entregou na cruz. Foi por ela que Jesus projetou e criou e definiu todos os planos e a obra da vida, das nossas vidas. Foi por causa da sua vida, Ele fez projetos para você, contando comigo e com você. E aí nós precisamos muitas vezes refletir sobre isso e identificar o que há de errado em nós, o que precisa voltar a ser como era antes, o que precisa ser restaurado, né? E amém por isso. A palavra que o Senhor falou comigo enquanto eu estava adorando aqui, enquanto o louvor acontecia aqui, o povo adorando, o Senhor disse para mim assim: continue. Ele disse para mim assim: não pare. E eu acredito que isso não é só para mim. O Senhor está falando com alguém aqui essa noite. E se essa palavra for para você, meu irmão, toma posse dela em nome de Jesus. Não abra a mão dela não, agarre ela e prossiga. Prossiga caminhando em Jesus, prossiga para o alvo. Não desista. Não desista diante da situação, não desista diante das adversidades. Não desista diante dos conflitos. Não desista diante das tempestades. Não desista, apenas prossiga. Continue, a ordem é continuar. A palavra que veio, a ordem é para marchar. Continue marchando. Aleluia. Amados, eu quero falar essa noite sobre intimidação. Foi algo que o Senhor colocou no meu coração já há alguns dias, e Ele tem falado comigo poderosamente sobre esse tema. E ele é tão interessante que quando eu vim trazer essa ministração, eu fui intimidado por Satanás para não trazer essa ministração. Satanás, ele entrou na minha mente e disse: olha, você vai levar essa palavra? Você tem certeza disso? Pensa bem, leva uma outra palavra. Me intimidando a não trazer essa ministração.
E o que eu quero falar essa noite é exatamente sobre isso. É como Satanás ele entra em nossas mentes para impedir aquilo que Deus quer que nós venhamos a fazer, a impedir as nossas vidas, impedirmos de realizarmos a obra que o Senhor tem para nós. Então o tema da ministração é intimidação. Será que nós somos intimidados? Será que existe isso? Às vezes nós ouvimos muito sobre intimidação, a gente vê às vezes na rua alguma coisa assim, né? As pessoas, fulano foi intimidado pelo outro. Mas será que nós cristãos, será que nós que fazemos parte da igreja somos intimidados? Quando falamos de intimidação, logo pensamos em confronto, né? Falamos em intimidação, a gente imagina alguém ali, peito estufado, peitando o outro, né? E no mundo atual, realmente nós somos intimidados. No mundo atual, diariamente, nós somos intimidados. Nós podemos ser intimidados às vezes no trânsito, nós podemos ser intimidados no trabalho, às vezes por alguém, nós podemos ser intimidados às vezes por alguém da nossa família, às vezes um esposo, uma esposa, às vezes um filho, eles podem nos intimidar. Às vezes nós somos intimidados até mesmo dentro das nossas igrejas. E qual realmente é o objetivo da intimidação? Porque quando a gente fala sobre isso, a gente pensa sobre confronto, sobre briga, sobre desordem, a gente pensa em situações que são situações carnais. E uma coisa que eu tenho aprendido e tenho vivido é que eu preciso separar o que é carnal e o que é espiritual. A própria palavra nos ensina o que é da carne é carne e o que é do espírito é espírito. E às vezes nós andamos, muitas vezes, mais na carne do que do espírito, e nós não conseguimos ter discernimento de quando às vezes ouvimos uma palavra dessa, ou em muitas situações dentro de nossas vidas, nós não temos discernimento. Por quê? Porque nós estamos na carnalidade, nós estamos ainda vendo o natural, nós estamos vendo ainda o pessoal, nós estamos vendo isso, mas nós não estamos vendo o que está acontecendo no espiritual. E a pessoa que consegue enxergar isso é só aquele que é espiritual. O carnal não vai conseguir enxergar, a não ser que ele encontre esse equilíbrio, né, e enxergue o espiritual. Mas qual é o objetivo da intimidação? A intimidação é uma ação ou efeito de amedrontar, de atemorizar, de paralisar e fazer retroceder. A intimidação, aqui eu fiz um resumo do que ela faz, mas ela tem esses objetivos: amedrontar, botar pânico, fazer você parar, estou te intimando, estou te intimidando, você não vai avançar, você não vai continuar. É fazer você, olha, está difícil, fica com medo, porque está difícil, você não vai conseguir vencer. E a tendência é ela tentar te paralisar e fazer você retroceder naquilo que você está fazendo. E eu muito acredito que alguns de nós aqui já fomos intimidados em algumas situações, talvez em diversas situações, né? E se falamos de intimidação na parte do ponto de vista pessoal, de pessoas, né? E aqui no caso eu estou falando mesmo de briga, né? Uma intimidação ao ponto de vamos brigar, né? Eu acredito que muitos de nós aqui não deixaria de entrar numa briga. Por quê? Porque vamos confrontar, então vamos confrontar. Vamos quebrar o pau, então vamos quebrar o pau. Vamos para a guerra, então vamos para a guerra, né? Pegue as suas armas e vamos guerrear, né? Normalmente nós somos assim, o ser humano é assim, o homem é assim. Pastor, mas está errado. Está errado. Lógico que está errado. Mas a carnalidade, quem não é espiritual, não vai enxergar. Ela vai ver o quê? Ela vai ver o carnal. E o carnal é briga. Então, quando falamos de intimidação, logo vem isso em nós. Nesse requisito, nessa briga, nesse confronto entre pessoas. Mas eu quero falar da intimidação num outro ponto de vista. Eu quero trazer a intimidação por um outro ângulo, que não é isso, porque Satanás quer fazer a gente enxergar isso, né? Eu acho que está esquentando aqui, não está?
Tá quente aí? Tá, né? Eu pedi pro Jonathan jogar em 25 graus, porque estava frio, né? Agora, John, abaixa um pouquinho mais, porque eu estou sentindo o trem esquentar. Né? Então, é que às vezes na hora do culto eu fico olhando os irmãos, as irmãs, está todo mundo assim, ó. Domingo passado eu vi isso aqui, nós congelamos as mãos, nós estávamos com a mãozinha assim, ó. Né? De tão frio que estava. Estava 18, né? Estava 18, 16 tudo. Aí nós não aguentou. Então, eu quero trazer a intimidação por um outro ângulo, por um outro ponto de vista, diferente. Algo que talvez você não tenha pensado ainda, porque eu não tinha pensado na intimidação com um ângulo diferente. Eu achava que a intimidação, ela tinha apenas um ângulo, ela só tinha um jeito, apenas um lado, né? E eu quero trazer aquilo que o Senhor me revelou, eu quero trazer aquilo que o Senhor me trouxe, referente à intimidação. E antes de continuar aqui, eu quero fazer uma pergunta para vocês, e eu tenho certeza que vocês aqui já têm a resposta, né? Já sabem, porque eu já perguntei algumas outras vezes, mas isso tem tudo a ver. Quem aqui acredita que existe propósito para a sua vida? Amém? Posso pedir para você levantar a mão? Todos. Aleluia, glória a Deus. Todos aqui acreditam que o Senhor, que Deus tem propósito para as nossas vidas. Então, nisso nós concordamos. Cada pessoa, cada um que compreende os propósitos, começa a caminhar em Deus, começa a compreender que Deus tem uma obra em nossas vidas, Deus, Ele libera sobre nós uma posição de autoridade. Presta atenção no que eu estou dizendo. Cada crente, cada pessoa que se converte, cada um que vai para Jesus, que abre o coração, tá? Eu falo crente aqui porque crê em Jesus, tá? Não na questão da religião, mas na questão de crer, tá? Nesse sentido mesmo. Talvez você está aqui, é de outra religião, mas se você abrir o seu coração para Jesus, da maneira que Jesus, Ele quer se relacionar com você, Deus quer relacionar com você, essa palavra crente, ela é para você, porque você acredita em Jesus, você crê em Jesus. E todos nós que cremos em Jesus, que caminhamos em Jesus e andamos corretamente, é liberada sobre nossas vidas uma posição de autoridade, que vem com os talentos e dons que nós exercemos dentro do ministério. Então o pastor, ele tem uma autoridade, e ele exerce essa autoridade dentro do ministério, para pregar, para orar, para conduzir, para ensinar. O ministro de louvor, ele tem essa autoridade. Aqui ele ministra, ele derrama sobre nossas vidas, ele profetiza sobre nossas vidas, ele nos leva até a adoração, né? Eu conversava até com o Isaac um pouco sobre isso. Eu falava: Isaac, você sabia que há uma autoridade sobre sua vida na bateria? E que quando você toca a sua bateria, essa autoridade ela é revelada em cima das suas ações. E quando você toca, ali embaixo nós sentimos a unção, nós sentimos o poder, nós sentimos a autoridade sendo liberada através daquele instrumento, né? E eu não lembro qual foi a resposta dele. Eu acho que ele só balançava a cabeça, que sabia, alguma coisa assim. Não sabia? Né? E aí, em cada um de nós aqui, né? Cada pessoa, as professoras da escolinha, é liberada uma autoridade. Deixa eu te dizer uma coisa: você que é pai, você que é mãe, que não faz parte da igreja, aqui dessa comunidade em si, há uma autoridade dada por Deus sobre a sua vida. Uma autoridade de ser pai, uma autoridade de ser mãe, uma autoridade de ser filho. Existem autoridades que são dadas, liberadas por Deus, quando nós fazemos e obedecemos a Ele. Então, nós temos essa autoridade, e Satanás, ele tentará de todas as maneiras roubar a autoridade da sua vida. E como que Satanás vai tentar roubar a autoridade que há na sua vida? Te intimidando. Ele vai usar para roubar a sua autoridade na sua vida através da intimidação. Ele quer nos intimidar, e ele vai nos intimidando, né? E falando em autoridade, né, eu quero trazer aqui uma clareza, uma definição, para ser claro, para ter entendimento, para ficar alinhado, né? Eu quero abrir um parênteses aqui para explicar a diferença entre autoridade e autoritarismo.
São duas palavras que são parecidas, mas elas são completamente diferentes. E nós precisamos entender o que é autoridade e o que é autoritarismo. Então a definição aqui, para esclarecer, o que é autoridade? É o poder legítimo e respeitado, baseado na competência e confiança. Ela inspira e orienta, agindo de forma justa e ética. Essa é a autoridade, certo? A autoridade. O pai, ele tem, como eu disse aqui, ele tem autoridade sobre os filhos, não é? Você, talvez na empresa que você trabalha, você tem autoridade sobre aqueles que estão sobre a tua responsabilidade. Então, essa é a autoridade. E o autoritarismo? Ele envolve controle rígido. Autoritarismo, controle rígido, né? E opressivo. O autoritarismo, ele oprime as pessoas, impondo decisões sem diálogo. Ele é caracterizado pelo medo e pela imposição. Esse é o autoritarismo. Ele é voltado pelo medo e pela imposição, não pelo respeito. Então a clareza é isso que eu queria deixar para vocês entender o que é autoridade e autoritarismo, tá? Recentemente nós temos acompanhado numa igreja famosa que alguns líderes, algumas pessoas se levantaram para dizer que eles durante muitos anos foram oprimidos pelos líderes, pelo líder do ministério, né? Então durante muito tempo, e aí alguns trouxeram o tipo de opressão que era abusos, de você não tem competência, você não sabe fazer isso, você tem que ficar quieto, né? E coisas semelhantes a isso, né? Então aí essas pessoas, elas decidiram colocar a boca no trombone aí e escancarar ao mundo, né, que um dos seus líderes, ele tinha autoritarismo, e que eles caminharam durante muito tempo sobre isso, certo? Só queria abrir um parênteses só para trazer uma definição para vocês aqui. E como eu estava dizendo, Satanás tentará roubar a sua autoridade. Preste atenção. Satanás vai tentar roubar a sua autoridade. Ele usará da intimidação para fazer isso, certo? Então aqui eu deixo fora o autoritarismo e volto aqui na questão da ênfase da autoridade, separando as coisas, ok? Por quê? Né? Ele quer paralisar, esse é o objetivo dele, né? E ele usa a intimidação para fazer isso. E aí, para trazer a certeza da palavra, se era isso que o Senhor queria, né? Embora eu não pedi uma confirmação para Deus, mas eu estava ali, Senhor, fala com meu coração, fala aqui, ministra aqui, e o Mateus trouxe o texto. Mateus trouxe a confirmação daquilo que o Senhor iria falar essa noite, né? E está lá em 1 Reis, capítulo 19, nós vamos ler o versículo 1 e 3, e é exatamente a história que o Mateus trouxe aqui para nós. Então, se você aqui, né, tem alguma dúvida do que Deus quer falar essa noite para você, não tenha mais, porque Deus, Ele está alinhando as coisas. Então olha só o que o texto traz, ó. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito. Eu falei o texto? Falei, né? Então tá bom. Tudo o que Elias tinha feito, como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias, para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Elias, olha aqui, versículo 3, Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Então olha só, Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Interessante é que, como o Mateus estava contando aqui, o Senhor veio a Elias para levar uma palavra ao rei Acabe, e disse: olha, pelo erro da sua casa,
pelo erro do povo, por vocês estar adorando outros deuses, estar servindo outros deuses, o Senhor não vai permitir que chova durante 3 anos, não vai chover. E Elias teve a ousadia de ir perante o rei e dizer isso para ele, apontar o dedo para ele e dizer: não vai chover, por causa da sua iniquidade, por causa do erro, não vai chover. E durante 3 anos não choveu, não houve chuva. E ali, quando o Senhor falou, voltou, o Senhor deu uma ordem ali a Elias, para que ele fosse para um lugar, e para que ele ficasse num lugar durante esses 3 anos, que ele enviaria os corvos para o alimentar, porque não ia ter o alimento, por causa da seca, e enviaria também, iria prover uma viúva pobre, que também iria ali o sustentar durante esse período que ele estava lá. E durante esses 3 anos, ali, praticamente Elias ficou ali naquela região. E aí, quando o Senhor voltou a Elias e deu uma palavra para ele, falou assim: vai lá, fala para o rei que agora vai vir chuva. E Elias foi falar para o rei que agora ia vir chuva, e não estava tempo nenhum para chover, não parecia que ia ter chuva, mas em cima da palavra profética, a mesma palavra que não iria chover, Elias recebeu a ordem para dizer: agora vai chover. E ele foi. E ali, quando Elias avisou novamente, houve essa situação que o Mateus trouxe, eles levantaram ali os 400 profetas ali, para mostrar quem era o Deus verdadeiro, o Deus de Israel ou Baal, ou os outros deuses que eles adoravam. E quando eles fizeram essa grande batalha no monte, onde aqui o Mateus retratou que o Senhor mandou fogo, ali eles clamavam e o Deus deles não mandava fogo no altar, mas o altar que Elias levantou, o Senhor mandou fogo, e ele consumiu ali o altar ali, o que estava em cima ali como oferta, beleza. E aí Elias, com coragem, mandou assim, deu uma ordem, olha só, a autoridade de Elias, presta atenção, Elias deu uma ordem: prendam os 450 e mata eles, extermine esses profetas aí. E ali houve o extermínio desses homens, matou todos esses homens. E depois que houve isso, Elias, aqui ele recebe a mensagem de Jezabel: e vou fazer com você, cara, vou fazer com você igualzinho o que você fez com eles. E aí a gente para pensar, como que pode um cara que falou que não ia chover, não choveu, o cara que falou que depois ia chover, aí depois ele vai para um desafio, ele encara um desafio com 450 outros profetas, e ali faz o altar, Deus manda fogo, Deus realiza, e como Mateus disse aqui, joga água de novo 3 vezes, para deixar o negócio bem molhado mesmo, para não ter problema das pessoas falar que foi fácil, mas para ser difícil mesmo. Então tudo isso aconteceu, mas no mesmo dia, a autoridade de Elias foi colocada em xeque. No mesmo dia, ele recebe essa notificação, este e-mail, essa mensagem de WhatsApp de Jezabel, dizendo a ele: eu vou te passar o cerol, você está lascado, eu vou te pegar. E ele, como diz o versículo 3, teve medo, fugiu para salvar a sua vida. Então, meus irmãos, como vem a intimidação, Como que ela vem? De que maneira que ela vem? E através desse texto eu comecei a pensar ali, através de algumas reflexões, eu comecei a pensar de como vem a intimidação. E o primeiro ponto que eu quero abordar com vocês é que, como vem essa intimidação? Satanás, ele pode usar da intimidação de 2 maneiras. E vamos falar da primeira, baseado no texto que nós lemos aqui. A primeira forma de intimidação é a intimidação por confronto. Versículo 2, é onde Jezabel diz: por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para lhe dizer que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Então é isso.
o profeta, o homem que levava a mensagem com Deus com ousadia, o homem que não tinha medo, o homem que tinha autoridade, que tinha unção, ele passou 3 anos ali se alimentando, sendo sustentado por Deus, porque Deus disse, venceu essa batalha, e ele teve medo, ele ficou com medo. Olha o que diz no versículo 4, entrou no deserto, caminhando um dia, chegando a um pé de giesta, que é tipo um arbusto, uma árvorezinha pequenininha ali, né? Sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor que os meus antepassados. Olha o que o medo, olha o que a intimidação fez com aquele homem. O homem que passou o cerol, que pegou 450 caras, matou, ele teve medo de uma mensagem que recebeu de uma mulher, ele foi intimidado por esta mulher, e a palavra diz que ele fugiu, se escondeu ali, e chegou ali, debaixo de uma árvore, e ele orou ao Senhor, pedindo o quê? A morte. Me leva, Senhor, me tira daqui, porque eu já tenho sofrido demais, me tira daqui porque as coisas são difíceis, tira a minha vida. Olha só, o confronto, a intimidação ali no confronto, trouxe a ele um medo, e ele fugiu. Satanás faz das mesmas formas as nossas vidas, ele não age diferente, assim como ele fez com Elias, ele faz comigo e com você, porque Elias estava cumprindo o chamado e a missão que o Senhor deu para ele. Elias estava cumprindo a ordem que o Senhor, e enquanto ele estava vivendo na autoridade dele, enquanto ele estava caminhando como profeta ao qual ele foi levantado, o Senhor proveu e agiu sobre a sua vida. Mas quando o confronto veio, quando a intimidação veio por Jezabel, através de Satanás, ele se retraiu e se escondeu e teve medo e pediu a morte. Ele pediu a morte, de tão desesperado que ele ficou. Então, essa intimidação, ela pode acontecer em nossas vidas, para que você não prossiga no Evangelho, para que você não prossiga conhecendo a verdade. Você vai virar crente? Quando eu me converti, eu vivi isso na minha infância. Meu pai tinha uma dificuldade de entender que da igreja, de eu ir na igreja, e colocava restrições, não podia ir, né? Eu já falei isso para vocês algumas vezes. Às vezes nós somos confrontados no trabalho, como eu disse, às vezes nós somos confrontados na igreja, mas tudo para quê? Para tirar a autoridade que o Senhor colocou sobre sua vida, porque Deus sabe que você está caminhando, e que se você caminhar, a obra vai acontecer. Então ele usa dessa intimidação, que é por como eu disse aqui, por confronto mesmo, vou confrontar. Mas existe a intimidação sutil, ela é o contrário do confronto. Presta atenção que talvez você nunca deve ter percebido isso. A intimidação sutil, porque nós estamos naquela intimidação, nós acreditamos e sempre nos deparamos como alguém nos peita. Quando alguém se coloca na sua frente, diante de você, e diz assim: eu vou te peitar. Satanás faz isso também. Mas existe uma outra artimanha de Satanás, que é a intimidação sutil. Ela é o contrário do confronto, ela é menos óbvia, mas igualmente impactante na vida da pessoa que tem a autoridade que Deus deu para ela. E como que ela pode vir? Ela pode vir sobre manipulação emocional, sobre sarcasmo, sobre omissão, sobre críticas. Ela pode vir dessa forma. Ela não é diretamente a você, ela não vem direto a você, né? Mas ela vem de formas leves, né? Tentando o quê? Te intimidar, tentando fazer você voltar atrás, tentando fazer você retroceder.
E olha só como é que o diabo é. Eu quero contar um sonho para vocês que eu tive há 2 dias atrás. 2 dias atrás. Tive um sonho no sábado, na madrugada de sábado. E olha o sonho que eu tive. Eu estava num lugar, numa sala. Havia mais ou menos umas 7, 8 pessoas nessa sala. E eu estava pregando para essas pessoas. Apenas 7 pessoas. Certo? E eu ministrava sobre essas pessoas. Eu ministrando sobre essas 7 pessoas. E aí um irmão trouxe uma convidada para a reunião que nós estávamos. Aquela reunião ali parecia uma sala de aula, né? Parecia uma sala de aula. E ali um irmão trouxe uma convidada. E esse irmão, por inocência, trouxe a convidada para conhecer Jesus e tudo mais, né? Não tem maldade nenhuma no irmão que trouxe a convidada. Essa convidada entrou, ela estava acompanhada, era uma mulher em torno de 30, talvez ela é Jezabel, viu? Em torno de 30, 35 anos, né? E essa mulher, ela entrou ali na sala, e estava com as suas crianças, e aí o irmão me apresentou essa mulher. O irmão me apresentou, eu fui simpático, olá, tudo bem, seja bem-vinda, fica à vontade, a casa é sua, e tal, e tal, e tal. E ela sorriu para mim, eu sorri para ela, para as crianças e tal, tal, tal. Foi algo assim, como acontece aqui na igreja, como nós recebemos qualquer outra pessoa. Beleza, essa mulher sentou no lugar, numa cadeira, e eu palestrando, falando ao povo. Só que quando eu estava falando ao povo, eu sentia que o povo não recebia a mensagem. Sonho de sábado, tá? Sonhos de sábado. E o povo não recebia a mensagem. Havia ali nas pessoas elas estavam dispersas. Os 7 estavam dispersos. E quando eu falava, um estava conversando com o outro estava mexendo não sei na onde, o outro estava mexendo não sei aonde, e eu olhava aquilo e tentava ainda atrair a atenção deles, dizendo, olha, né, tentando que eles fossem impactados pela palavra do Senhor, mas eles não conseguiam a atenção. E aí quando eu comecei a querer entender o que estava acontecendo naquele lugar, eu olhei para aquela mulher. Quando eu olhei para aquela mulher, o Senhor me trouxe uma revelação. O Senhor me trouxe a revelação, e a revelação era, essa mulher está te intimidando. E ali eu olhei para ela, e ela era sutil. Ela não era uma mulher que falou palavras, não foi uma mulher que me chamou para briga, não, mas simplesmente ela andava, e o olhar dela, e a forma que ela se gesticulava, né, eu olhava para ela e era o oposto de todos que estavam ali, embora eles não tinham atenção. Os que estavam lá, eles não tinham posição de confronto, eles não tinham posição de intimidação, eles só não estavam conseguindo prestar atenção no que estava acontecendo, na palavra. Eles não conseguiam captar a mensagem. Mas aquela mulher, ela intimidava. O olhar dela era um olhar que era falso, oculto, macabro, sabe? Ali, né? E ali, mas eu não falei nada e continuei a ministração. Quando acabou a ministração, abrimos a porta e o povo começou a sair, todo feliz, alegre, mas ninguém pegou nada. Foi todo mundo saindo, como se tivesse. E aparentemente, né? Aparentemente parecia um retiro nosso, certo? Porque era numa escola. Olha só que interessante, era numa escola, né? Poderia ser um retiro, né? Então era numa escola. E quando ela abriu a porta, eles abriram a porta para sair, que tinha acabado a administração, todo mundo saiu rindo, brincando, feliz. Ah, que legal, coisa da vida que a gente faz, né? Ah, que legal, meu amigo, minha amiga, e tal, e tal, e tal, e a vida, e como é que vai? E os negócios foi fluindo. Só que aquela mulher sumiu. Eu saí e comecei a procurar aquela mulher, porque ela tinha me intimidado. Aquela mulher tinha tirado a minha autoridade de dentro daquela sala. Gente, presta atenção, que loucura. Aquela mulher tinha tirado a autoridade da minha ministração naquele lugar, pela intimidação. Ela tinha bloqueado, tirado não, a palavra correta é bloqueado pela intimidação. E quando eu saí, comecei a procurar aquela mulher, porque ninguém tinha percebido. Ninguém que estava junto lá percebeu, mas eu comecei a procurar ela, porque eu tinha que repreender aquela mulher, eu tinha que quebrar aquele olhar, aquela intimidação, e eu comecei a procurar, e encontrei ela. Quando eu encontrei,
eu olhei para ela e disse: você veio aqui para me intimidar. E eu sei que Satanás está na sua vida, e eu te repreendo em nome de Jesus. E eu comecei a orar em línguas, e a repreender ela, pela intimidação que ela estava causando. Quando ela olhava para mim, e ela não brigava. Ela olhava para mim e dizia assim: você é louco, e ria. Sabe quando uma pessoa, ela tenta te tirar do seu controle? Ela dizia assim: você é louco. Ela falava assim: ó, você é doido, que isso? Você está vendo coisa onde não existe, você está maluco? E eu comecei: eu te repreendo em nome de Jesus, Satanás, eu não aceito você neste lugar, eu não aceito você sobre essas vidas. E comecei a repreender. Ela falou: você é doido. E ela começava a andar assim com as crianças, né? E fazendo assim, maluco, doido da cabeça, doido varrido, né? E foi saindo assim, toda elegante, saindo assim. E eu acordei desse sonho. Desculpa. Quando eu saí para fora, eu esqueci dessa parte. Eu olhei para a parte externa do pátio da escola, não sei se era escola, não sei se era o que era, né? Mas eu vi uma multidão de pessoas. Multidão de pessoas. Eram pessoas que estavam ali reunidas, sabe? Mas eram muitas pessoas mesmo, que nós saímos da sala e como se tivéssemos acesso àquelas pessoas, e elas estavam lá, né? Elas estavam ali conversando, né? E tal, e aí o discernimento que eu tive desse sonho: Satanás tentando bloquear a nossa autoridade, impedir a nossa autoridade. 2, Satanás lançando algo nos nossos ouvidos para impedir de ouvir a sua palavra, a palavra de Deus. 3, aquelas pessoas lá fora eram pessoas que seriam alcançadas, que era o projeto do Senhor para que nós venhamos a alcançar. Só que elas estavam lá em outra área, né? E nós estávamos aqui dentro, e elas estavam lá. Então nós tínhamos que, é como se nós tínhamos que sair e alcançar aquelas pessoas, né? Só que o espírito dali, né, aquela situação, ela é como se nós não resolvêssemos, se nós não entendêssemos, se nós não enxergássemos sobre a questão da nossa autoridade. E aqui eu estou falando, não é só a autoridade do pastor, volto a dizer, a autoridade do baterista, a autoridade do tecladista, a autoridade da ministra de louvor, a autoridade do professor da escolinha, a autoridade de pai, a autoridade de mãe. Se nós não entendemos a nossa posição de autoridade ao qual o Senhor nos colocou, né, nós seremos intimidados por Satanás, e a obra que o Senhor tem para as nossas vidas, ela vai ser paralisada, porque Satanás, ele vai neutralizar a nossa autoridade. Então, Satanás vem com essa intimidação por confronto ali e por sutileza, que nós temos que ficar atento. Mas pastor, o que a intimidação faz? Você está falando de intimidação, pastor, tá, mas o que ela vai fazer comigo? Porque ninguém me intimida, pastor. Ninguém vai me intimidar, eu sou homem, sou macho, né? Eu sou uma mulher, pastor, que você não me conhece. Você não me conhece. Como que eu sou uma mulher firme? Como que eu sou uma mulher que não, né, que encara os problemas, que gosta de uma briga, né? E ninguém vai me intimidar, amados. Se você está pensando nessa intimidação, aqui, nesse ponto de vista, você está olhando pelo carnal ainda, e eu quero trazer você para uma outra perspectiva, como eu disse aqui. Eu estou falando do espiritual. Talvez ninguém pode te peitar. Talvez você é homem o suficiente para enfrentar qualquer homem, ou talvez você é mulher o suficiente para enfrentar qualquer mulher, ou até mesmo enfrentar até um homem mesmo, certo? Pode ser. Isso carnal, ponto, não discuto isso, tá? Mas agora falando do espiritual, aí, o que essa intimidação faz? Como disse no começo, essa intimidação, ela tenta paralisar, neutralizar, impedir os planos de Deus para as nossas vidas.
A intimidação é para impedir aquilo que Deus tem. O que Deus falou para você que Ele tem para você? Tem um grande povo, tem uma obra poderosa, você vai ganhar as nações, você vai ganhar vidas, você vai ganhar a sua família, você vai ganhar o teu esposo, você vai ganhar a tua esposa, você vai ganhar teus filhos que estão perdidos lá fora. Mas Satanás, ele entra com a intimidação para neutralizar isso, para impedir, para que você não creia mais nisso. E nós que estamos buscando o caminho, aqueles que estão começando agora a caminhada aqui, a vida de fé, Satanás, nós estamos buscando uma mudança, uma transformação de vida, nós estamos buscando um encontro com Deus, algo diferente. Por quê? Porque a nossa vida, talvez antes não tem muito significado, mas agora eu quero uma mudança, eu quero algo novo. E quando você começa a buscar algo novo, porque você está cansado, você quer que a sua família seja restaurada, transformada, né? Que você quer parar de sofrer, quer parar de ver os seus filhos sofrer, todo mundo sofrer. Quando você começa a buscar esse caminho, pessoas se levantam e elas serão usadas por Satanás para te intimidar a não continuar no processo de uma nova vida. Então as pessoas vão se levantar, situações vão se levantar para dizer para você: não vale a pena, esse negócio de crente é loucura, esse negócio de religião é loucura, esse negócio de ser pastor é loucura, esse negócio de ministério de louvor é loucura, não continua, para com esse negócio, isso aí você está vendo, você está indo, quanto tempo você está indo, a sua vida não mudou ainda, olha quanto tempo você está indo, você está indo do mesmo jeito, não houve transformação, não houve nada, não aconteceu nada diferente, para com isso, é perca de tempo. E elas se levantam para nos intimidar a parar, às vezes os filhos. Esse tempo atrás a gente foi visitar uma irmã e ela disse que ela tem que para evitar, lógico, e está certo ela, para evitar qualquer problema, qualquer confronto com o marido e com os filhos que não vão na igreja, ela faz todo um processo lá, ela nos seus horários, para deixar tudo pronto, janta pronta, para que ela possa vir para o culto, cultuar o Senhor, porque se ela não fizer isso, tem briga na casa, né? Então o que é isso? É Satanás tentando intimidar. Ele vai usar, lógico que tem a responsabilidade nossa, mas ele vai usar desse ponto de intimidação. E o mesmo acontece no nosso ministério, acontece na nossa vida que nós estamos querendo vir para Jesus, ou nós estamos querendo novamente ativar a nossa vida, melhorar a nossa vida em Jesus, começar a ser usado novamente por Deus. Nós queremos ser usados novamente por Deus, queremos sentir a presença dEle, queremos ver Jesus operar nas nossas vidas, mas da mesma forma no ministério, Satanás ele se levanta também, e ele vai usar de situações de intimidações, de diversas formas, seja agressiva ou seja sutil, para paralisar aquilo que Deus tem para fazer na sua vida e no seu ministério. Ele vai tentar de todas as formas. Deus te chamou para algo? Chamou. Para quê, pastor? Deus me chamou para fazer uma obra na igreja, ajudar lá, fazer isso, tal, e é evangelístico, não sei o que, tal, vai fazer? Vou fazer, pastor, porque Deus me motivou e tal, e a gente começa a se movimentar. Aí Satanás, ele vem nos intimidar. Aí quando ele nos intimida, a gente fala: mas será que é isso mesmo? Será que eu vou continuar nesse negócio aí? Porque, nossa, é tanta luta, é tanta dificuldade, né? Fulano se levantou, Beltrano, meu marido, minha esposa, e assim vai, não tem dinheiro, o carro acabou gasolina e tal, são intimidações. E Satanás ele pode usar de diversas situações para nos intimidar. As lutas, o pecado, certo? Caí em pecado, se arrependeu? Verdadeiramente? Não vai cometer esse pecado mais? Mas houve um arrependimento profundo? Houve, pastor, me arrependi, tal. Glória a Deus. Viva na autoridade, não deixe Satanás te intimidar por causa do pecado que você cometeu, seja agora ou seja lá do passado, mas muda de vida. Agora, se a prática é ainda o pecado, eu continuo no mesmo pecado, Satanás ele vai me intimidar, vai botar o dedo na minha cara e vai continuar, tirando o que? A autoridade. Então isso vai acontecer no ministério de louvor, isso vai acontecer na vida do pastor, isso vai acontecer na sua vida, isso vai acontecer na vida de qualquer pessoa do ministério, ou qualquer pessoa, qualquer ser humano, porque é isso que Satanás faz, ele tira a nossa autoridade. É diferente a autoridade que os pais têm do filho. Eu ouvindo uma mãe,
uma filha, né, 12 anos, 13 anos, saiu de casa. Cadê a autoridade da mãe? E a mãe fala, não, eu tenho autoridade. E você olha para a mulher, até tem, né? Olhando pela ela, é uma senhora, é uma mulher mais madura e tal, mas Satanás tirou a autoridade dela, intimidou e bloqueou, e ela não exerce mais autoridade sobre a vida do filho, sobre a vida da filha. Entende o que eu estou querendo dizer para vocês? O que é a autoridade, ela é muito mais profunda do que às vezes as coisinhas que a gente fica fantasiando. Ela é muito mais além do que isso, né? Então Satanás pode usar isso. Na verdade, Satanás, ele está muito preocupado com a nossa autoridade. Satanás, ele está preocupadíssimo com a sua autoridade. Deus colocou sobre sua vida essa autoridade, e Ele não quer que você conheça a autoridade. Deus não quer que você calcule a dimensão da autoridade que você tem. Deus não quer. E aí nós continuamos da mesma forma. Satanás não quer que você use da autoridade, ele não quer que eu use da autoridade, porque se eu usar da autoridade, nós vamos libertar. A mentira não vai ficar, o engano, os olhos enganadores não vão ficar. Então, Satanás, ele vai usar dessa autoridade, dessa artimanha, da intimidação, para tentar tirar a autoridade. E se você não vigiar, você vai cair. Mas sabe por quê? Porque você e eu, nós podemos acabar com os planos de Satanás. Ele quer que você não acredita. Ele quer que você não acredita. E por isso, que às vezes, talvez aí na sua cabecinha, você está pensando, conversa mole, não é para mim. Por quê? Porque Satanás não quer que você entenda a autoridade que há sobre sua vida. Ah, mas eu sou pecador, não interessa. Ah, mas eu errei, não interessa. Ah, mas eu fiz coisa errada, não interessa. Ah, mas eu fiz, não interessa. Ah, mas eu falei, não interessa. Ah, eu não sou perfeito, não interessa. Deus chamou todos nós, os imperfeitos, para nos restaurar, para nos transformar, para nos avivar e para derramar essa autoridade em nossas vidas. E nós fazemos e usamos essa autoridade pela graça, porque Ele liberou sobre nossas vidas. Não é porque eu sou bom, não é porque você é bom, não tem a ver com isso, mas tem a ver com o plano e o propósito de Deus, tem a ver com como nós nos portamos, como nós buscamos. É dessa maneira que Deus faz. Então Satanás tem medo de você acabar com os planos dele, e ele vai te intimidar, e ele vai continuar te peitando, e me peitando, e se levantando, para tentar invalidar tudo o que Deus fez, e tudo que Deus vai fazer na sua vida. Olha que loucura. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 e 7. A versão que eu vou ler aqui, ela vai colocar na NVI, mas eu vou ler na versão, na Almeida Corrigida e Fiel. Oi? Desculpa? Quê? 2 Timóteo. Estou muito rápido. Capítulo 1, versículo 6 e 7. Na versão que eu vou ler aqui, olha como que fala, ó. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Presta atenção, desperte. Paulo falando com Timóteo, desperte o dom que há em ti pela imposição das minhas mãos. Aí versículo 7, porque Deus não nos deu um espírito de temor, nesta versão diz, um espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Duas palavras aqui nos chamam a atenção para a gente entender, o despertar e o temor, certo? Se Paulo está pedindo para Timóteo, para ele despertar o dom que está nele, desperta o dom que está em ti, que existe em você, Timóteo, é porque esse dom ele estava adormecido. Se ele está dizendo, ó, desperta, é porque esse dom ele estava ali, talvez tímido, talvez ali quietinho, né? E no versículo 7, ele continua e diz assim, e ele fala que Deus não nos deu um espírito de temor,
E essa palavra temor aqui, essa palavra, a raiz dela no grego, ela quer dizer timidez e covardia. Desperta o dom que há em ti, Timóteo, desperta o dom que há em ti, né? E porque Deus não te deu um espírito de covardia, Deus não te deu um espírito de medo, um espírito de timidez. E a intimidação, ela faz isso com a gente. A intimidação faz a gente pensar, eu deveria falar isso? A intimidação faz assim, ela faz você paralisar. A intimidação faz você não avançar. A intimidação faz você parar no caminho, não continuar, porque você está intimidado. A autoridade que havia sobre sua vida, a autoridade que havia sobre Timóteo, derramada pelo Senhor, através da imposição de mão, foi bloqueada por alguma razão. E talvez aqui nós podemos pensar em diversos pontos, que poderia, talvez a juventude dele, talvez ele era jovem demais. Mas se você é jovem demais, você não é preparado, como que você quer conduzir o povo, como que você quer ensinar, e ele se sentiu intimidado por isso. Nossa, então eu não posso falar? Deixa os mais velhos falar, eu não sei. Mas o fato é que essa timidez aqui fez Paulo chamar a atenção dele. Desperta, cara, desperta a autoridade que é em você aí, porque você está parado, nego, velho, você está estacionado, você não está exercendo a autoridade que é na sua vida. E algo fez com que Timóteo ficasse com medo. Mas pastor, tá bom, mas o que me faz a intimidação? O que faz a intimidação? O que ela faz? Primeiro, faz a gente sentir medo. Segundo, paralisa a nossa missão. A intimidação paralisa a nossa missão. Terceiro, questiona o nosso chamado. Questiona o nosso chamado. Quarto, gera crise de identidade. Quem sou eu? Quem sou eu? Quinto, criamos um bloqueio na nossa autoridade. Gente, isso aqui é muito sério. Bloqueio na autoridade. Muitos de nós não agimos e não manifestamos, às vezes, o poder de Deus, a ousadia, a coragem, a fé, porque nós estamos bloqueados. A nossa autoridade foi bloqueada, paralisada, e nós não conseguimos fazer nada, nós não conseguimos nos expressar, nós não conseguimos agir, porque fomos bloqueados pela intimidação. Pela intimidação. Intimidação do irmão? Intimidação do marido? Intimidação do filho? Intimidação do patrão? Não. A intimidação de Satanás. É Satanás que tenta te intimidar. É Satanás que tenta me intimidar. E como vencer a intimidação, pastor? Terceiro e último ponto. Como que eu faço para vencer essa intimidação, pastor? Primeiro ponto, para vencer a intimidação, eu preciso analisar aonde a intimidação está sendo colocada em minha vida ou das nossas vidas. Gente, eu nunca imaginei que isso poderia acontecer. Nunca imaginei. E às vezes a gente não para pensar, não consegue discernir aonde está essa intimidação. Quando estamos vivendo situações de acusações em nossas mentes, presta atenção, o diabo vem aqui na sua mente, dizendo para você, te oprimindo, e dizendo assim, para, não continua, é mentira, o que ele está falando não é verdade, você está cansado, você não é valorizado, você é isso,
você é aquilo, você é insignificante, você é incapaz, você não tem autoridade, você não tem isso, e aquilo fica te bombardeando. Você fez isso, você fez aquilo outro, e aquilo não sai da tua cabeça, aquilo não sai da tua cabeça, aquilo não sai da tua cabeça, e você fica pensando, e você fica arrumando um jeito, e você vira do outro, e você vai para o outro, tentando entender, mas por que isso está aqui? Ah, mas isso foi assim, mas isso é aquilo outro, ah, deveria ser assim, ah, esse é do outro jeito, e aquilo fica batendo. Intimidação de Satanás. Ele achou, ele encontrou algo que ele consegue te paralisar, e aí ele fica ali batendo nisso, e ele vem com esses pensamentos: será que eu sou capaz? Eu acho que não tem mais jeito. Ah, eu faço tudo errado. Ah, eu tomei a decisão errada. Ah, não vai dar certo. Ah, o resultado não veio. Ah, fulano não mudou. Fulano não sei o quê, fulano não sei o quê, fulano não sei o quê, e assim nós continuamos. Acusação, acusador, intimidador. Eu orava para um rapaz aqui na porta da igreja, estava pegando um papelão ali, eu, Jonathan e o Charles, acho que a gente estava, e o rapaz ali apareceu, eu fui falar de Jesus para ele, e aí eu falava para ele: ó, Jesus, ele tem essa obra poderosa na sua vida, caminha para Jesus e tal. Ele falava: para mim não tem mais jeito, mas tem, irmão, tem. O Charles ficou até irritado com ele, porque ele falava toda hora, ele falava: não tem mais jeito, para mim não tem jeito, e a gente falando para ele. Por quê? Acusação. Satanás tirou a autoridade dele, a autoridade da decisão, bloqueou nele, ele não pode tomar mais decisão. E quantos de nós estamos bloqueados porque não tomamos mais decisão, ou não podemos mais tomar decisão, ou temos medo de tomar decisão, porque o que vão falar, o que vão dizer, o que vão pensar, como que vai ser, e aí a autoridade foi embora. A autoridade de Deus foi embora, bloqueou, está bloqueada, né? E Jesus, será que Jesus, mas pastor, não é bem assim, porque a gente tem que refletir, porque a gente tem que pensar nas nossas ações, porque a gente tem que analisar, né? Pensar é uma coisa, refletir é uma coisa, a acusação só pertence a Satanás. E Satanás não vai entrar na minha mente para me acusar, porque ele é derrotado. Certo? E aí, olha que Jesus fala, Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29. O Ministério de Louvor, se quiser subir, eu estou finalizando. Mateus 11, versículo 28, 29 e 30. Olha o que diz aqui, gente: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tome sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse é Jesus. O meu jugo, ele julga, sim. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Essa é a diferença. Essa é a diferença do nosso rei. Essa é a diferença do nosso Senhor. Ele não julga como os homens. Ele não julga como Satanás, condena. Vai, fez e tal. E aquilo vai te intimidando, vai te intimidando. E aí você está bloqueado. Mas Jesus, ele veio trazer esse fardo, ele é leve. O jugo dele é suave e o fardo dele é leve. E é nisso que nós temos que crer. E um outro ponto que nós temos que nos atentar aqui é identificar o nosso adversário. Gente, mas o meu adversário, mas fulano falou isso, Beltrano fez isso, Ciclano fez aquilo outro, e não sei quem fez aquilo. Então, meu irmão, meu adversário, a minha luta não é contra os meus irmãos, não é contra o esposo, não é contra a esposa, não é contra o filho, não é contra o patrão, mas a nossa luta é contra Satanás. É contra Satanás. Efésios 6,12 diz: pois a nossa luta não é contra pessoas, mas é contra poderes e autoridades, contra demônios deste mundo, trevas, contra as forças das trevas. Amados, a nossa luta é contra eles, e a intimidação ela vem para nos paralisar, mas quem está por trás dela? Satanás. E nós temos que ter o discernimento, nós temos que ter a inteligência de poder entender, ver que quem está fazendo isso é Satanás e não é a pessoa.
E quando eu entendo que é a pessoa, que não é, que é Satanás e não a pessoa, o foco muda. O foco muda e a minha oração muda. E aí a minha oração ela vai para a área espiritual, para a dimensão espiritual. Eu saio da carne, não é carne, mas é espírito. É uma guerra entre nós e Satanás, os demônios. E sabe uma coisa que Satanás não pode fazer, querido? Satanás não pode bloquear a sua autoridade. O único que bloqueia a sua autoridade é você mesmo, que aceita o jugo de Satanás. Nós aceitamos o jugo de Satanás, bloqueamos, mas ele não pode, porque a autoridade nossa, a palavra diz que nós estamos acima de Satanás. Então a autoridade que o Senhor nos deu, ela está acima e não abaixo. Mas a intimidação faz eu criar esse bloqueio, eu aceito. E aí, para tudo. Como eu disse, para todas as coisas, para os projetos. Quando enfrentamos a intimidação por parte de Satanás, muitas vezes não temos clareza de compreender plenamente a situação. E o que nos leva a precisar de uma orientação externa. Talvez você está vivendo a sua vida aí e estagnou, paralisou, não avança, não vai, não tem autoridade. A autoridade foi embora, a gente quer às vezes por imposição, mas não vai rolar. Porque a autoridade ela é dada por Deus, e às vezes nós não conseguimos enxergar isso, e quem vai me ajudar? Talvez um irmão, talvez uma pessoa a quem eu possa procurar, que tem uma vida com Deus, uma vida espiritual, numa dimensão espiritual, alguém que não anda segundo a carne, mas alguém que anda segundo o Espírito, ela sim pode me orientar e dizer para mim, olha meu irmão, você precisa ver isso aqui, ó, olha isso. E aí nós começamos a enxergar e entendemos no que está acontecendo, nós conseguimos perceber e ver que essa intimidação, ela não provém do Senhor, mas que ela vem do maligno em nossas vidas. Devemos buscar esses conselhos dessas pessoas que têm essa vida com Deus, e após receber esse conselho e apoio dessas pessoas, com autoridade espiritual, é crucial nós termos um tempo com o Senhor, para que o Senhor venha restaurar essa autoridade que há em nossas vidas. Se você não tiver um tempo com o Senhor, meu amado, você vai continuar do mesmo jeito que você se encontra. Eu vou continuar do mesmo jeito que eu me encontro, sem transformação de vida, sendo a mesma pessoa, tendo os mesmos pensamentos, os mesmos pontos de vista, acreditando que a nossa guerra é entre nós mesmos. Pega um, bate no outro, chuta o outro. É a nossa guerra, e nós não estamos vendo o espiritual. Esse tempo com o Senhor, ele é crucial para nós conseguirmos enxergar, reavaliar a nossa vida e o nosso propósito para o reino. Existe uma autoridade sobre sua vida, amado. Existe uma autoridade sobre cada um de vocês aqui. Por mais que você se ache talvez insignificante, mas há uma autoridade que o Senhor deu para a sua vida. Pode estar apenas bloqueada pela intimidação que colocaram sobre sua vida e que você mesmo aceitou. E eu quero orar com você essa noite. Gostaria que você ficasse de pé em nome de Jesus. Só quero lembrar que a intimidação, ela pode ser agressiva e ela pode ser sutil. Essas são as ferramentas que Satanás usa. E ela é para te paralisar e para me paralisar. É para impedir os planos e o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Não permita que ameaças, manipulações, críticas tire o curso daquilo que Deus tem para você, daquilo que Deus tem desenhado para a sua vida. Não permita. Use da autoridade que há na sua vida. Enfrente Satanás. Diga a ele: eu estou te vendo, eu sei onde você tem agido. Como eu vi naquela mulher, que ela tentou me enganar. Educada,
simpática, mas falsa, mentirosa, manipuladora. E eu consegui olhar por trás daquilo. Deus quer que você olhe por trás disso. Eu não sei aonde você está sendo intimidado, por onde Satanás tem tentado tirar a tua autoridade. Mas eu quero dizer que a sua batalha está aqui na sua mente. E essa mensagem ela tem tudo para te ajudar a vencer. Basta você crer e usar essa autoridade, em nome de Jesus.